Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa de hoje dizendo que o senador Eduardo Braga, que é o relator da proposta de emenda à Constituição que muda o sistema tributário brasileiro, apresentou ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o seu relatório ao projeto de reforma tributária recentemente aprovado na Câmara dos Deputados. O relato do senador altera substancialmente a proposta que foi aprovada pelos deputados ao fim do primeiro semestre deste ano, o que significa dizer que, se o seu relatório for aprovado no Senado, a matéria terá que voltar para a Câmara dos Deputados. E assim, neste ano, não teremos a tão sonhada reforma tributária. Os senadores apresentaram 669 emendas ao texto que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado para o Senado. Dessas 669 emendas, o relator acolheu 183. Pela proposta do senador Eduardo Braga, se aprovado o seu parecer, ficam extintos diversos tributos sobre o consumo atualmente existentes e cria dois impostos, dois tributos. Um de competência federal, chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, que será conhecido pela sigla CBS, e outro compartilhado por estados e municípios, que é o imposto, será denominado de Imposto sobre Bens e Serviços, conhecido pela sigla IBS. A proposta também abre espaço para a criação do imposto seletivo, que incidirá sobre produtos maléficos à saúde ou ao meio ambiente, como bebida alcoólica e cigarro. No nível federal, são extintos o imposto sobre produtos industrializados, hoje chamado de IPI, e também a contribuição ao Programa de Integração Social, conhecido como PIS, e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Já nos níveis estadual e municipal, serão extintos dois impostos: o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS, que é cobrado pelas prefeituras, e o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, conhecido como ICMS. Segundo o estudo da Consultoria Legislativa do Senado, não se trata de mera troca de nomes. O IBS e a CBS poderiam resolver alguns dos principais problemas do sistema tributário nacional, entre eles a tributação em cascata, em que o imposto é pago várias vezes durante o processo de produção ou de comercialização de um mesmo bem. Vamos ouvir parte do que disse o senador Eduardo Braga
para os seus colegas na Comissão de Constituição e Justiça na apresentação do seu relatório sobre a reforma tributária. Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Essa PEC tem como fundamento duas grandes mudanças da cobrança dos impostos, da origem para o destino e a alteração do incentivo para o desenvolvimento econômico, que deixa de ser fiscal para ser orçamentário. E, neste novo contexto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional nasce como um dos principais instrumentos da reforma tributária para substituir os benefícios fiscais, que, ao longo dos tempos, alimentou a guerra fiscal no país e ajudou a construir uma política permanente de redução de redução das desigualdades econômicas e regionais. Por isso mesmo, precisa ser robusto. O texto aprovado na Câmara dos Deputados em 7 de julho estabelecia um aumento progressivo do valor até atingir o teto de 40 bilhões em 2033. O Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, CONCEFAZ, pediu 75 bilhões. Os governadores que participam do Conselho de Desenvolvimento e Integração Nacional, Integração Sul, CODESUL, chegaram a pleitear 80 bilhões. Conseguimos chegar a um meio termo. Com o aval do Ministério da Fazenda, garantimos um aumento de 50% no valor previsto inicialmente, ou seja, um aporte extra de 20 bilhões de reais ao pleito dos estados. Assim, chegamos a 60 bilhões de reais ao Fundo de Desenvolvimento Regionais. Bom, os senadores continuam discutindo a proposta de emenda constitucional que limita poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal e de outras cortes da Justiça brasileira. Ontem foi o segundo momento de discussão sobre a matéria. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Senado destaca que a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedidos de vista no Tribunal Superior Federal e nos demais tribunais passou nesta última quarta-feira pela segunda sessão de discussão. São necessárias 5 sessões até a votação em primeiro turno. Como regra geral, a PEC veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspenda ato dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. A decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado, em contraposição à decisão colegiada, que é tomada por um conjunto de ministros, tribunais superiores ou desembargadores dos tribunais de segunda instância. A proposta também estabelece prazo para os pedidos de vista, que devem ser concedidos coletivamente pelo prazo máximo de 6 meses, com a possibilidade de uma única renovação limitada a 3 meses. Da PEC ser votada em plenário, outras discussões acontecerão. E isso significa que se consolida mais ainda o desejo dos senadores de fazer alterações na Constituição para limitar poderes de ministros das Cortes Superiores da Justiça Nacional. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Agora só falta o presidente Lula assinar o ato de nomeação de Teodoro da Silva Santos, agora já ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para ele assumir o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça.
STJ. Ontem, os senadores aprovaram a indicação do nome de Teodoro, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário daquela Casa do Congresso Nacional. Como explicamos ontem, a nomeação de um ministro de qualquer das cortes da Justiça brasileira é um ato complexo, por depender do chefe do Poder Executivo, que o indica, e do Senado da República, que referenda ou não o ato presidencial. E do Senado da República, que referenda o ato, já aconteceu ontem. Só depois da decisão do Senado é que se completa o ato, pois dele, o presidente da República, só depois dele, o presidente da República pode assinar a nomeação do seu indicado para, no caso aqui, o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Teodoro fez emocionado após a sessão da Comissão de Constituição e Justiça o agradecimento por aquele momento, inclusive ao padre Cícero Romão Batista, de quem é devoto. Vamos ouvi-lo. Agradeço ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por me haver escolhido dentre nomes tão qualificados que tanto honra o Poder Judiciário brasileiro. Respeitando todos os credos, como nos impõe a Carta Magna da República, sou grato a Deus, pois sem Ele nada sou e nada teria, bem como a intercessão do padre Cícero Romão Batista, de quem sou devoto, por jamais esquecer minha origem e valiosas raízes culturais perenizadas no rincão caririense. Durante 18 anos de exercício na condição de promotor de justiça e, depois como procurador de justiça, sempre defendi de modo intransigente a defesa da ordem jurídica, do regimento democrático e dos interesses sociais e individuais. Focado nesta concepção jurídica e sob a proteção divina, cheguei ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 2011, função que desempenho até hoje. Criei, então, a Comissão Permanente de Segurança, da qual fui presidente por 4 gestões, de 2011 a 2019, e coordenador da Comissão Permanente de Articulação Federativa e Parlamentar do Nordeste, perante o Conselho Nacional de Justiça, além de vice-presidente do Colégio de Corregedores de Justiça do Brasil. Todos esses anos representam apenas parte do que vivenciou este que vos fala. Menino negro, filho de uma açougueira, nascido e criado em numerosa família pobre nordestina, dividindo com irmãos o exíguo espaço de humilde casa, com 18 irmãos, o exíguo espaço de humilde casa, lá em Juazeiro do Norte. A vida me levou ao enfrentamento de muitas batalhas e percalços, mas com fé e paciência, bom senso e determinação pude superá-los. Não é minha intenção carrear atitudes solidárias, porém, tão somente mostrar que a minha história se confunde com a da grande massa da nossa população brasileira. Portanto, com toda humildade, nada mais gratificante do que ter a honra de ocupar uma cadeira no Tribunal da Cidadania, corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia.
todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a indicação de Teodoro Silva Santos e outros 2 são aprovadas na CCJ do Senado. O desembargador apresentou aos membros da comissão sua experiência como delegado, promotor, procurador de justiça e magistrado ao longo de 47 anos dedicado ao serviço público. Temos também que deputado destaca ganhos financeiros para Fortaleza com a festa de Réveillon. Além da festividade, ele afirmou que a cidade tem mais de 200 obras em andamento e nenhuma delas está paralisada. Cláudio Pinho pontuou que há contínuos esforços para melhorar a educação e a saúde na região e com o intuito de promover bem-estar da sociedade, especialmente aqueles em situação mais humildes, estamos sempre buscando soluções para aliviar o seu sofrimento, também pontuou o deputado. Temos sobre os números de violência, que apesar da grandeza da violência aqui no Estado, o governista diz que o Estado é referência na segurança. Petista de Assis Diniz destacou ser necessário separar casos pontuais, como o ocorrido na Areninha, no João Paulo II, aqui em Fortaleza, onde o adolescente de 14 anos foi assassinado, daquilo que vem acontecendo no chamado crime organizado. Para de Assis, o crescimento da criminalidade em alguns estados, dentre eles aqui o Ceará, diz respeito à origem de grupos milicianos que em suas falas se apoderaram da estrutura do Estado brasileiro. Em resposta a críticas, petista diz que a oposição manipula forças de segurança aqui no Ceará. Reginaldo respondeu a um pronunciamento feito por Guilherme Sampaio, que também defendeu a gestão de Elmano e do ex-governador Camilo Santana. Segundo o opositor, é preciso que o governo do Estado apresente um projeto para a segurança e a fim de resolver os problemas nas comunidades e devolver a paz para a nossa Pereira e o interior. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete sobre mudança nos impostos. A Câmara Federal aprova o projeto de taxação de super ricos e de fundos de alta renda no exterior. Foram 323 votos a favor e 119 contra em uma abstenção. A Casa rejeita destaques e o texto agora segue para análise do Senado Federal. Com os destaques do Globo, temos destaques sobre o conflito em Hamas, que tanques de Israel invadem Gaza e recuam após operação seletiva. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre o governo Lula, que filho de Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, negocia publicidade com a Caixa Federal. Agora sobre o controle do Centrão, Lira filho representa veículos de mídia que participam de campanhas do banco. E o presidente da República tem apoio majoritário do Centrão no primeiro teste da pauta econômica após ceder mais ainda no Congresso Nacional. Muito bem. Maria Luísa Fontinelli, ex-prefeita de Fortaleza e também deputada estadual e federal, visivelmente emocionada, agradeceu a homenagem que recebeu ontem na Câmara dos Deputados. Vamos ouvi-la. Entre a imanência e a transcendência que perpassa essa homenagem. Enquanto a Câmara e demais poderes mantêm a estrutura do capital, no meu caso, como mulher homenageada, tenho dedicado minha vida não só contra a violência e discriminação da mulher e demais seres humanos, mas um projeto para mudar o mundo e o sistema capitalista. A luta da anistia, capaz de galvanizar corações e mentes, que nos tornou guerreiras, e o enfrentamento do crime organizado em relação à violência sobre a mulher e a prostituição infantil, nos fez mulheres destemidas, a exemplo de tantas companheiras, como Vana Sidor, Lourdes Albuquerque, Célia Zanetti, Rosa Fonseca e Sandrinha. Esta é uma oportunidade histórica. A realidade encontrou no pensamento da crítica radical do valor de associação, texto que foi descoberto nos rascunhos do capital, que apontam a fronteira histórica do capital. Esse sistema
deslocou homens para a produção e mulheres submetidas ao lar. Aos homens foi reservado o espaço do valor e da mulher, a reprodução do trabalho, da força de trabalho, e isso configura dois mundos distintos. Essa sociedade é a sociedade do macho, branco, ocidental. O valor é o homem. E agora, esse sistema entra em colapso. O patriarcado entra em crise e tem que ser superado. Chegou a hora de nós, mulheres, comandarmos o mundo e construirmos uma nova história. Essa sociedade vive muitas crises, não só a violência, suicídio e essa guerra insana e tenta nos levar para o abismo. Portanto, conclamamos não só as mulheres, mas os homens sensíveis a construírem uma sociedade da emancipação humana, de seres livres, humanamente diversos, socialmente igual e ecologicamente uma vida exuberante e bela. Esta é a Maria Luísa Fontinelli, que conhecemos há muitos anos. Vamos fazer mais um intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Bom, ao proferir esse discurso, Maria Luísa teve que se socorrer do pessoal da área de saúde lá da Câmara dos Deputados para, a partir da medição de sua pressão, ver como é que estava o nível de sua saúde naquele momento realmente muito emocionante para ela e para todos que ouviram o seu pronunciamento. Sobretudo, nós notamos aqui os aplausos quando ela citou a Rosa da Fonseca, que já morreu, foi a grande companheira dela em todos os momentos da luta política que ela enfrentou, desde as disputas por vagas na Câmara Municipal de Fortaleza, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, sem esquecermos a luta árdua que foi para chegar ao comando da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Maria Luísa, como já dissemos em outras oportunidades, deixou a vida político-partidária, mas não deixou de atuar no campo da sua ideologia, trabalhando no campo social, mesmo com a saúde deveras abalada. Maria Luísa já foi vítima de algumas doenças sérias que ela vem combatendo com muita força, com muita vontade de viver e está vivendo. Com essa observação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência e prometendo estar de volta amanhã, neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje e espero revê-los amanhã. Até lá!